E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal. Hoje eu tô aqui pra gente trocar ideia sobre importar SSDs lá de fora. Eu resolvi gravar esse vídeo porque há algum tempo a gente fez um vídeo nesse estilo aqui no canal. E é muito engraçado, cara, porque naquela época simplesmente não valia a pena importar esse tipo de produto. Quando a gente comparava os preços, aqui no Brasil um SSD costumava ser 20, 30 reais mais barato. Então era até uma situação complicada porque a gente tinha recebido SSDs de algumas empresas pra testar e ninguém ia comprar, obviamente, porque aqui ficava mais em conta. Só que como vocês sabem, desde o início da pandemia o preço de tudo subiu, mas parece que na parte de PC, de periféricos, essas coisas assim, os preços estão ainda mais altos, né? Tem o fato de que praticamente tudo vem da China, o dólar tá muito alto, então tudo isso vai influenciar nos preços. Eu acredito que por causa desse motivo, de lá pra cá muita coisa mudou, então eu vou começar falando um pouco da minha experiência com a compra de SSDs lá de fora, porque eu acho que vocês vão ficar bem impressionados com os relatos que eu tenho aqui, e também do Ron e do Jeff, que a gente trocou ideia sobre isso hoje e ontem, e eu vou passar um pouco pra vocês. Começando pelo SSD que eu uso atualmente, é o que tá no meu PC, que eu uso pra editar os vídeos do canal, que tá o meu Windows, tudo assim, e que eu sou apaixonado por ele. Ele já apareceu aqui no canal há um mês, mais ou menos, quando eu fiz um super unboxing de importados. Eu tô falando do XPG S11 Pro. Esse, pessoal, é um SSD do tipo M2. Para você que não sabe a diferença entre o tipo SATA e o tipo M2, um vai utilizar aquele cabinho SATA para se conectar ao seu PC. Ele é um formato um pouco mais antigo e mais lento. Não é um SSD ruim, tá? É só porque o formato M2, ele é mais novo e ele consegue atingir velocidades muito superiores. Só que além de ser um pouquinho mais caro, nem todos os computadores suportam. Se a sua placa-mãe for uma placa-mãe mais cara, principalmente mais nova, ela deve ter suporte, deve ter um conector do tipo M2. Mas se não tiver o conector, aí você vai ter que utilizar o SSD SATA. Pois bem, esse S11 Pro da XPG, inclusive é vendido no Brasil, e vocês vão ter uma noção aqui da diferença do preço. Quando eu comprei, o preço original dele era de 318 reais, mas eu usei um cupom de 30 e paguei só 288 nesse SSD. Pra tu ter uma ideia, o valor mais em conta que eu encontrei dele no Brasil foi a 648 reais. Pessoal, eu estou falando que no Brasil esse SSD custa o dobro do preço. É um modelo de 512 GB que tem uma velocidade muito boa de leitura e de gravação, tá? E se você importar do AliExpress, você vai pagar metade do preço do que ele custa no Brasil, cara. Então, só por isso aqui eu acho que eu nem precisava continuar, mas calma, tem muito mais pra contar pra vocês. Uma outra marca que o Jeff me recomendou bastante, que eu quase comprei em relação a esse XPG, na época eu tava comparando os preços, foi o SSD da Reletec. Na época ele estava mais caro do que o XPG, mas hoje ele tá 330 reais na versão de 512 GB, então compensa muito. Ele também tem 3.500 de leitura e uma média de 2.500, 2.600 de gravação. Às vezes você pode achar esse modelo de SSD M2 um pouco caro, então eu vou te passar uma outra dica, uma outra experiência que eu também tive muito boa com esse tipo de SSD, que é com a marca KingSpec. Essa é uma marca, digamos que um pouco menos famosa. Eu não sei se o pessoal vai conhecer, mas pelo menos pra mim ela é menos famosa do que a XPG. Ele é mais barato, um pouco mais lento, mas pra maioria dos usuários eu acho que não vai fazer tanta diferença assim. Na época que eu comprei esse modelo ele custava 291 reais, mas eu consegui um cupom, paguei 260 e pouco, e hoje ele tá mais barato. Você consegue comprar essa mesma versão de 512 GB por 270 reais. Isso sem cupom, tá, pessoal? Se você conseguir um cupom, vai ficar ainda mais em conta. Como eu falei, ele é um pouquinho mais lento, então a velocidade de leitura dele é em torno de 2.100 MB e a de gravação é de mais ou menos 1.700, ou seja, esse XPG é para você que realmente quer um negócio muito mais rápido, você vai pagar um pouco a mais por um SSD com mais qualidade. Mas como eu disse, para a maioria dos usuários isso não vai fazer tanta diferença, então esse da KingSpec pode ser uma ótima opção. Aí fazendo aquela mesma comparação, eu quase não encontro no Brasil SSDs baratos de 512 GB, eles vendem como sendo de 500 GB. Um dos mais em conta que eu encontrei custa 369 reais com frete grátis na Amazon. Nesse caso aqui são apenas 100 reais de diferença, mas ainda assim é um valor considerável, principalmente se você levar em conta que esse tipo de dispositivo, esse tipo de compra, não é taxada. Você não vai ser taxado comprando um SSD. Eu conheço várias pessoas que
compraram e ninguém nunca me falou que foi taxado. A não ser que a pessoa compre de um mesmo vendedor, sei lá, 6, 8 unidades. Ainda assim é difícil, justamente porque é um produto muito leve, muito fininho, geralmente chega numa embalagem super pequena, super discreta e quase sempre é declarado com um valor muito abaixo. Agora falando de SSD do tipo SATA, pessoal, como eu falei, eles costumam ser um pouco mais baratos. O meu irmão comprou há algum tempo um SSD SATA da marca Netak de 512 GB. Eu confesso que até aquele momento eu não conhecia a marca, mas pelo AliExpress eu vi nas avaliações que era um produto com mais de 100 mil vendas, tá? E as avaliações eram tudo acima de 4 estrelas. A média do produto era de 4.9, então daí você pode ver que é um produto bom, que é confiável. Ele chegou bem rápido, inclusive meu irmão colocou pra chegar aqui em casa, porque eu pensei em colocar num super unboxing, acabei esquecendo, por isso que vocês estão vendo aí o unboxing que eu gravei separado desse produto. Na época, quando eu gravei o unboxing, eu achei muito legal, porque é um SSD vermelho, bem diferente, entendeu? A gente colocou no PC, formatou, ele tá usando já, acho que há uns 3 meses, quase 4 meses, porque na época que ele comprou foi ali no 11/11, quando teve aquela promoção do AliExpress. Ele custava R$246 e com cupom saiu a 224, então foi um preço bem interessante. Nesse momento, o modelo exato que meu irmão comprou tá sem estoque no AliExpress, mas tem um outro modelo que eu costumo recomendar bastante, porque no 11/11, um pessoal me falou que estava mais barato, eu vi que era confiável, várias pessoas compraram e me agradeceram, porque foi um SSD muito em conta e que tem a velocidade igual a que os outros SSD vendidos no Brasil possuem, da Kingston e de outras marcas. É um SSD da marca KingFast, no momento ele de 512 GB custa R$220 e a versão dele de 480 GB custa R$210. Aqui no Brasil é até difícil você encontrar essas versões com 512 GB, mas a versão mais barata que eu encontrei, de 480 GB, custa R$350 no Magazine Luiza com frete grátis. Vocês estão entendendo a situação? São R$140 de diferença. Esse modelo no Brasil é da marca Crucial, ou Crucial, não sei como é que a gente fala exatamente, mas ali no anúncio a gente consegue ver que a velocidade de leitura e de gravação são respectivamente de 540 MB e de 500 MB. Eu acho que isso aqui que eu falei pra vocês já tá bom de exemplo, né? Eu poderia continuar. O Ronde e o Jeff têm ótimas experiências com os SSD da Blitzwolf, da Hamsta, que é uma marca que eu não conhecia, mas o Ronde elogiou bastante, falou que é muito bom, são focados em custo-benefício, então a maioria dessas marcas a gente consegue recomendar pra vocês. Mas aí você me fala, ah, Rafinha, essas marcas não são tão confiáveis como uma Kingston, como uma Samsung. Se eu importar um SSD assim, eu não vou ter a garantia. Pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. Quantas pessoas que você conhece que tiveram um problema com um SSD em menos de um ano? Eu não conheço ninguém, e olha que eu já perguntei isso pra muita gente. Seja importado, seja no Brasil, a maioria desses produtos têm uma vida útil que passa do tempo da garantia. Além disso, eles não costumam dever em nada em relação à velocidade de gravação e de leitura. É claro, tem alguns casos bem específicos, por exemplo, a Samsung faz alguns SSD que geralmente são mais rápidos, que têm componentes melhores e que por consequência podem ter uma durabilidade melhor. Mas cara, os SSD da Samsung aqui no Brasil estão custando o olho da cara. Esses dias eu vi anunciado um de 256 GB por R$599, um Samsung Evo. Eu falei assim, não é possível, cara. Nem um M2 que eu comprei aqui da XPG, que tem, sei lá, 6 vezes mais velocidade de leitura, custa esse preço. O meu SSD antigo, que é um Kingston de 240 GB, né, ele tem uma velocidade igual ou proporcional à média que o do meu irmão tem, de 512 GB, que foi muito mais barato. Na época que eu comprei esse daqui, ele custou acho que 240 ou 260 reais. Então, tipo assim, eu não conhecia, nem sabia que tinha SSD no AliExpress. Naquela época também talvez não valesse tanto a pena, porque eu não pesquisava, mas hoje vale muito a pena. O grande lance é você seguir os conselhos que eu tô te passando aqui em relação a essas marcas, que eu já posso garantir com mais tranquilidade que são confiáveis. E o principal, olhe as avaliações do AliExpress. Dê preferência nas avaliações até mesmo em relação ao preço. Tem alguns modelos de SSD anunciados que são tipo muito baratos, abaixo de R$100 de 128 GB. Mas quando você vai ver, ele te dá 300 de velocidade de leitura e 250 de gravação. Então tipo assim, você vai ter muito menos velocidade do que você teria num modelo que às vezes é 20 ou 30 reais mais caro. Às vezes é melhor para você
comprar um SSD de 1 TB, por exemplo, do tipo SATA, porque você quer armazenar muita coisa, mas não precisa de uma velocidade absurda de gravação e de leitura, e ele pode custar só 20 ou 30 reais a mais do que um de 512 GB do tipo M2, entendeu? Existe uma conexão direta entre o preço, a velocidade de leitura e de gravação e o armazenamento, de forma que, às vezes, um SSD muito rápido M2 custa tão mais caro que é mais prático você pegar um pouco mais lento, mas que tenha mais armazenamento, para que você caia ali no melhor custo-benefício, no que mais vai atender às suas necessidades. Mas como eu disse, XPG, KingFast, KingSpec, Netac, Hansta, Blitzwolf, Reletec, Asgard, igual o mundo do Thor, sabe? Tem essa marca também, são marcas bem confiáveis e que você pode importar sem medo. É só comparar o preço mesmo e ver ali o anúncio pra não cair em furada, não comprar um achando que é muito mais rápido. Por exemplo, quase todo anúncio do AliExpress possui na descrição alguns prints com as velocidades de cada modelo. Eles colocam ali como que é o de 128 GB, o de 512, o de 256 e por aí vai. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha dado pra vocês entenderem. Ficou um pouco longo, mas eu tentei explicar bastante. E se você tiver algo a acrescentar, deixa aqui embaixo nos comentários, porque isso pode ajudar muitas pessoas que estão interessadas em comprar algum dispositivo assim. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês, valeu!